estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Por favor, anote o número da aula e também o tema da aula de hoje. Continuaremos falando sobre música corporal e também sobre o samba. Agora, como de costume, vamos deixar um tempo para vocês recolherem alguns materiais. Então vamos seguindo aqui. O que a gente estudou na aula anterior? Primeiro fizemos uma definição de música corporal, Lembrando lá que música corporal é toda música que é produzida com sons do corpo. A gente também falou um pouquinho sobre alguns tipos de sons. Lembram que os sons podem ser voluntários ou involuntários? Sons voluntários, quando a gente estala o dedo, bate palma, bate no próprio corpo, sons que a gente quer produzir. Involuntários, o ronco da nossa barriga às vezes, uma tosse, um espirro e assim por diante. Como que a gente explora esses sons? Lembram algumas técnicas? O bater, o estalar, o fazer o ar entrar dentro da boca e produzir sons, foram algumas das formas que a gente viu. A fricção, quando você está esfregando as partes do corpo, e isso vai gerando sons. A gente viu também algumas figuras de duração, a gente vai ver elas novamente, lembrando que você pode desenvolver a sua própria forma de registrar isso, não precisa ser exatamente aquela. Algumas práticas musicais que usam o corpo, nós vimos em diversas culturas práticas que têm essa ideia da produção de sons, principalmente relacionadas à dança. A gente tem lá o sapateado, a gente viu também outras manifestações, certo? O flamenco e aí por diante. E, por fim, a gente fez o ritmo do samba usando o corpo. Só para lembrar um pouquinho aqui, vamos seguindo. Antes de começarmos com o conteúdo propriamente dito, mais teórico, gostaria que a gente fizesse esse exercício juntos. Lembram lá aqueles blocos rítmicos que a gente fez? Você pode ir na sua casa ficar em pé, do lado da mesa, respira fundo, certo? Lembram como funcionava esse exercício? Então eu tenho ali 1, 2, 3. Palma, peito, peito. Daí a gente alterna. Palma, peito, peito. Alterna as mãos, Então, palma direita, palma esquerda. Aí a gente vai ampliando esse movimento para o restante do corpo. Então, palma, coxa, palma, peito, peito, coxa. Certo? Que seria o 5. Você pode ir determinando também um pulso. Vejam que quando eu tive que fazer mais batidas, eu acelerei o movimento. Você pode marcar o pulso com a pontinha do pé, por exemplo, e fazer às vezes daquele pulso. Quando você vai colocando mais batidas, vai ficando mais rápido. Lógico, porque a gente tem aquela marcação. Se você não conseguir fazer assim, não tem problema. Estabeleça um ritmo que você consiga executar
e vai fazendo no restante do corpo. Então vamos seguindo aqui, ó. Palma, peito, peito, coxa, coxa, bum, bum. Palma, peito, peito, coxa, coxa. Agora pisando por fim. Palma, peito, peito, coxa, coxa, bum, bum, pisa, pisa. Palma, peito, coxa, coxa, bum, bum, pisa, pisa. De novo. O ideal é você ir fazendo isso, né, repetidamente, soltando o corpo, tentando pensar essa pulsação, prestando atenção nos sons que o corpo vai produzindo. Esse é um ótimo exercício para a gente começar sempre aquecendo. Ok? Vamos seguir aqui então. Quem ensina mais ou menos, a gente fez uma adaptação, né, desse exercício, é esse senhor aqui. O nome dele é Keith Terry. Né? Ele é norte-americano, ele nasceu em 1951 no Texas, nos Estados Unidos. Ele é considerado o pioneiro desse tipo de arte. Ou seja, ele foi o primeiro que começou a trazer isso como uma ideia de música corporal. Ele tem uma formação de músico, né? Ele era percussionista, baterista de jazz, e num determinado momento da vida dele ele descobre que aqueles ritmos que ele fazia no instrumento é possível fazer com o corpo. Então até a definição é meio complicado de fazer, porque ele se define como um percussionista dançarino. Porque a gente já vai ver uma performance dele e vocês verão que ele mistura muito da dança e da música nas performances. Lembrando aqui algumas técnicas também, bater, friccionar, sacudir, né, o uso do ar e os sons vocais. A gente vai ver então no vídeo do Keith Terry como ele usa essas técnicas, certo? Perceberam a riqueza, né, de detalhes e de técnicas diferentes que ele usa? Você pode ir explorando também, né? Para conhecer mais o trabalho do Keith Terry, aqui eu deixei a referência dos sites dele, né? Peço para um responsável, se puder, acessar e ver com você. Mas o fato há uma riqueza muito grande desses sons que ele produz. Nenhum movimento que ele faz lá é sem pensar. Tudo é intencional, né? Tudo tem o propósito de produzir algum som. Inclusive alguns movimentos que a gente nem pensou aqui ainda, né? Vocês viram o trecho que ele arrasta o pé e assim por diante. Vamos seguindo aqui. E no Brasil? No Brasil temos esse grupo que é bem conhecido, de repente aí nas aulas vocês já viram também, é o Barbatuques. O Barbatuques foi fundado lá em 1995 pelo Fernando Barbosa, que é conhecido como Fernando Barba. Então daí vem o nome do grupo,
barba e barbatuques, né? Que é a junção das palavras barba e batuques, certo? O grupo tem 13 integrantes, ele já tem 5 CDs gravados, 2 DVDs. Nesse período de quarentena, nos canais oficiais do grupo, eles estão dando bastante dicas, né? Inclusive o nome do programa é Em Casa com Barbatuques. Então eles ensinam bastante levadas, inclusive que tem relação com esses trabalhos que eles desenvolveram. O grupo já participou de eventos importantes como abertura e encerramento de Olimpíadas, Copa do Mundo. Também gravaram uma parte da trilha sonora do filme Rio 2. Então é um grupo reconhecido internacionalmente. Eles viajam o Brasil e o mundo fazendo apresentações, dando cursos, oficinas. É um grupo bem legal também para a gente conhecer o trabalho. Hoje eu não vou trazer um vídeo deles, futuramente aí quem sabe a gente vai ver alguns dos trabalhos deles. Vamos retomar aqui aquelas figuras que a gente viu, como eu disse. Primeiro, para uma batida, a gente tem um círculo, o Tá, né? Para 2 batidas, a gente usou o coração. Para 3 batidas, a gente tem o triângulo. E 4 batidas, a gente tem o quadrado. Para o contratempo, estávamos usando a estrelinha. Só lembrando também, você não precisa seguir isso à risca. Se você quiser inventar uma outra forma de escrever as batidas, tá? Você que define. Só lembrando como que eu pratico isso. Então eu posso marcar o pulso com o pé, se você não quiser ligar o metrônomo, né? Faz uma marcação constante com o pé mesmo, então uma batida, 2, 3, 4, certo? Que foi o que a gente fez quando fizemos o samba. Daqui a um pouco a gente relembra. Hoje a gente vai pensar um pouco melhor sobre 4 batidas. Então é a figura representada pelo quadrado. A gente vai mudar o ta-ta-ta pela palavra chocolate. Chocolate é uma palavra que tem 4 sílabas. Então vai ficar mais fácil de você entender o conceito de como eu posso variar essas 4 batidas alternando entre sons e silêncios, que são as pausas. Vamos supor aqui, mudei a cor do quadrado, agora a gente tem um quadrado azul. E se em vez de tocar as 4 notas, o chocolate, aqui ó, chocolate, a gente tirasse o cho. A gente conta o chocolate, o cho, mas a gente só toca o colate. Fica assim, ó, chocolate. Eu alternei a mão aqui, mas não precisa alternar a mão, certo? Você pode também bater numa mesa, então, chocolate. Vejam como muda a cadência, né? Tem um pequeno intervalo ali que seria o equivalente ao show. Então, no espaço que tem o show, eu não toco, eu faço a pausa. E se a gente for deslocando essa pausa para as outras sílabas? Então, o co, por exemplo, né? Como que fica isso? Então, eu tenho chocolate. Chocolate. Certo? Preste atenção no som que você está produzindo. No início é importante fazer bem lento, prestando atenção em que nota você está tirando. E depois comece a prestar atenção no som que isso está produzindo. Agora você já entendeu a lógica, a gente vai tirar o lá. Então fica chocolate. Então, chocolate, chocolate. Certo? Pode ser no corpo também. Se você quiser, você pode fazer um movimento como se fosse tocar aquela nota. Então, por exemplo, chocolate, chocolate. E assim vai acelerando e vendo que som produz. Por fim, falta tirar só a última sílaba, o T. Então fica assim, ó. Chocolate, 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 chocolate. Mais lento. Chocolate, chocolate, chocolate. Vejam que, mesmo sendo 3 notas, essa última, por exemplo,
é diferente das 3 notas do triângulo. Como assim? Quando eu tenho triângulo, eu tenho uma pulsação. Eu tenho... Tá? Eu tenho uma pulsação, então essas 3 notas estão divididas certinho dentro daquela pulsação, daquele pulso. Elas têm a mesma distância. Aqui, quando a gente está fazendo 3 notas, sendo uma, né, uma pausa ali na 4ª nota, fica diferente. Ficaria assim, ó. Certo? É bom a gente prestar atenção nisso, então é o mesmo número de notas, mas muda um pouco a forma de tocar. Se você não entendeu muito bem agora, não se preocupe, faça só o exercício do chocolate, tirando uma e outra nota, experimente tocar isso no corpo, ou batendo numa mesa, ou alguma coisa assim. Muito bem, então seguindo aqui, lembram do nosso ritmo base, né? Então eu tenho uma batida no peito, um estalo, uma palma, outro estalo. E se a gente variasse agora pensando o exercício do chocolate? Né? Como que ficaria? Vejam que ali na linha do meio eu substituí a estrelinha pelo quadradinho que a gente tirou o cho. Então, chocolate, 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 chocolate. O cho eu canto, mas eu não toco ele estalando. Aqui a gente vai substituir o cho pela batida no peito e depois o cho pela palma. Fica assim, ó. Chocolate, chocolate. Mais lento. Chocolate. Então o cho era o peito, colate. O cho agora é a palma, colate. Então a gente tem o mesmo ritmo base, 1, 2, peito, estalo, palma, estalo. A diferença é que agora a gente tem mais estalos, né? Então a gente tem comece treinando isso bem devagar, tá? Bem devagar mesmo. Então pode até falando chocolate, chocolate. Mais pra frente, quando você já tiver, né, melhor, você pode ir aumentando essa velocidade do pulso, certo? Mas não se preocupe com a velocidade. No início, pode fazer bem lento. Eu vou deixar alguns minutos para você exercitar essa variação aqui, tá bom?
Então só lembrando, né, se não saiu de primeira, não tem problema, faz bem lento, depois vai progredindo na velocidade à medida que você for dominando, tá? Pode praticar isso em qualquer horário, em qualquer momento, certo? O importante é você se divertir um pouco com isso, tentar captar e sentir os sons mesmo, ok? A gente vai seguindo aqui, vou falar hoje um pouquinho mais sobre o samba, né? Lembrando que a gente fez aquele exercício na outra aula, já com o corpo, então peito, estalo, estalo, peito, peito. Lembram? Espero que vocês tenham praticado, né? Bom, o samba, como vocês sabem, é um estilo de música, um gênero musical, melhor dizendo, brasileiro, né? Ele surge a partir da mistura de ritmos trazidos pelos africanos, com algumas outras práticas musicais europeias, enfim, coisas que tínhamos aqui. E lá no final do século XIX, né, 1800, final dos anos 1800, começam a ter essas manifestações ligadas ao samba. Então as pessoas se reuniam em determinados lugares e ali faziam as rodas de samba e assim por diante. Lá em 1916, eles começam a pensar em gravar essas músicas, certo? Então o primeiro samba que a gente tem gravado chama-se Pelo Telefone. É um samba feito pelo Donga e pelo Mauro de Almeida. Foi gravado em 1917. Desde então, 1916, eles tinham essa música e gravaram em janeiro de 1917. A gente vai ouvir um trechinho aqui dessa música, tá? E depois a gente volta a conversar. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coros, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, ai, fica triste se é capaz de velar. Muito bem, né? Ouvimos aí esse áudio. De repente você tentou encaixar aquele ritmo, né? Deu certo, não deu? Não sei, tá? O ideal é quando a gente estiver ouvindo um samba, por exemplo, você tentar fazer aquele ritmo que eu passei aqui, né, no corpo, tentar tocá-lo junto com esse samba. Bom, voltando a essa música, então, como eu falei, ela tem mais de 103 anos, né? Observaram que no rótulo aí do disco, que está na imagem, a grafia, inclusive, da palavra pelo telefone é diferente, né? Nessa época, o fonema do F era escrito com PH, né? Pelo telefone com PH, certo? Só uma curiosidade mesmo. Vamos seguindo aqui. Em 1928 começam as escolas de samba. Na verdade, tem-se o registro da primeira escola de samba, né, no bairro Estácio, no Rio de Janeiro. O nome da escola era Deixa Falar. Então, com a escola de samba, surge o samba enredo, que são aqueles sambas que contam histórias. Alguns anos após isso, o Orlando Silva grava essa música do Pixinguinha. Então, uma curiosidade sobre essa música. Ela foi feita lá em 1916, 17, mais ou menos o mesmo ano ali da música Pelo Telefone, né? Era a música do Pixinguinha. Alguns anos mais tarde, ela recebeu a letra do João de Barro, né? E só lá em 1937, ou seja, uns 20 anos depois, ela foi gravada, foi interpretada pelo Orlando Silva. A gente vai ouvir também um trecho dessa música, ela é bem conhecida, eu tenho certeza que de repente vocês já ouviram por aí.
não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração. Então, já haviam ouvido essa música? Bom, essa é a versão original, né, como eu falei, do Orlando Silva. Perceberam outra coisa em relação à forma da música? Como demora bastante tempo para entrar a letra, né, pelo que a gente está acostumado, a música tem 2 minutos e 50. Só na metade dela é que começa a parte cantada da letra, né? Tem toda uma parte instrumental que basicamente é a mesma melodia que depois a gente vai ouvir na letra. Mas tem várias versões dessa música, né? A gente já viu aí pela mídia, enfim. Seguindo aqui, então, falando um pouquinho ainda sobre o samba, antes da gente falar dos instrumentos, lá na década de 50 tem outros movimentos do samba, né? A começar pela bossa nova, e vão surgindo outras variações. Então, samba funk, samba rock, e até agora, mais recentemente, ano 2000 em diante, né? Por exemplo, o samba rap. Mas isso fica para uma outra aula. Alguns instrumentos aqui. A gente só vai dar uma pincelada, hoje não vou falar, não vai dar tempo de falar sobre os instrumentos, porque ainda a gente tem aquele exercício do pandeiro, né, que a gente combinou na aula anterior. Mas alguns instrumentos que são mais comuns aqui no samba. O violão, o cavaquinho, o pandeiro, o surdo, que é um tambor, o tamborim, que também é um tipo de tambor, o tantã, bandolim, banjo, repique. Então esse normalmente você encontra em qualquer estilo de samba. Outros, que aí são mais específicos, dependendo da proposta, né? A cuíca, por exemplo, que a gente ouve bastante nos sambas enredo das escolas de samba, né? Ou o trompete, o agogô, então isso vai variando de acordo com o estilo de cada samba. Na próxima aula a gente vai ver melhor cada um desses instrumentos, inclusive a classificação deles. Só falei dos instrumentos porque na aula anterior a gente pediu que vocês produzissem um pandeiro, lembram? E aí eu falei, olha, o exercício vai ficar para a próxima aula. O exercício no pandeiro tem a ver com o exercício que a gente já fez no corpo. Relembrando aqui mais uma vez. Peito, estalo, estalo, peito, peito, estalo. Então é importante você ir ouvindo esse tipo de som, que é o som característico do pandeiro. Eu vou mostrar aqui um gráfico para ficar mais fácil para a gente entender como tocar o pandeiro. A gente vai fazer uma base. Para aqueles que não conseguiram fazer o pandeiro, né, conforme a professora Déia explicou na aula anterior, não tem problema. Improvisa, pega o seu caderno aí, se ele tiver uma capa dura, ou se não a tampa de algum pote, né, alguma coisa assim, que é só para a gente conseguir exercitar. Vocês perceberam que eu fiz algumas marcações aqui no meu pandeiro, né, que estão representadas pelo X. São as áreas do pandeiro que a gente vai explorar aqui nesse exercício. No gráfico que vocês estão vendo, por exemplo, tem de baixo para cima ali o polegar, tem a ponta, que já vou mostrar melhor como executar, o punho e o tapa. Cada um está de uma cor e representado por um X numa linha. Então, voltando aqui para o pandeiro, como que isso vai funcionar aqui? Polegar, eu vou bater só usando o dedão polegar, como se fosse dar um joinha, aqui nessa parte da base de baixo, certo? A ponta do dedo, eu deixo os 4 dedos juntos e vou bater com as pontas nessa lateral. Então, polegar, ponta. O punho, que está ali representado com um X azul, eu vou usar a base da mão aqui, bem próximo ao punho mesmo. Então, certo? Então, polegar, ponta,
punho. Vocês repararam que no gráfico, antes de ir para o tapa, a gente volta para o polegar? Isso é para provocar aquela sonoridade que a gente tinha aqui do surdo, né? A gente estava fazendo no peito, né? Então como que fica isso? Quando você volta com o polegar, ele vai criar esse tum-tum. Então fica... Certo? Então tem que praticar bastante, primeiramente, essa célula, né? Polegar, ponta, punho, polegar. Daí repete. Polegar, ponta, punho, polegar. Polegar, ponta, punho. Depois a gente pode inserir um tapa. Então a gente pode fazer uma variação. Como que fica isso? Eu faço uma vez. Polegar, ponta, punho, polegar. Aí vou repetir. Polegar, ponta, punho, o tapa. Coloquei um xizinho aqui em cima. Você dá um tapinha aqui. Fica então polegar, ponta, punho, polegar, polegar, ponta, punho, tapa. Polegar, ponta, punho, polegar, polegar, ponta, punho, tapa. Mais lento. Polegar, ponta, punho, polegar, polegar, ponta, punho, tapa. Certo, gente? Isso aqui já dá bastante trabalho, é bastante tempo, né, para conseguir fazer esse exercício. Comece marcando, então, o objeto ou o pandeiro que você fez e tenta sempre focar nessa ordem, tá? Depois que você fizer esse ritmo, daí você pode começar a explorar outros ritmos. Vou dar alguns minutos aqui para você fazer, então, esse exercício. Eu sei que o tempo foi curto, não tem problema, vocês vão poder ir retomando esse exercício, né, no decorrer dessa semana. O importante é que vocês entenderam como fazer, tá? Agora nós vamos aprender como fazer um chocalho, porque na aula que vem a gente vai aprender algumas técnicas com o chocalho. Então é importante que você tenha feito esse chocalho para a próxima aula. Então, vamos ver o vídeo da professora Déia explicando como fazer uma maraca. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e estou aqui para acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos falar sobre o maracá ou maraca. Vem do tupi mambaracá. É um tipo de chocalho indígena e é utilizada em festas e cerimônias religiosas e guerreiras e em cerimônias religiosas afro-brasileira, com a influência indígena, como o candomblé. No catimbó, que é um culto de origem indígena, que é bastante influenciado pela cultura europeia, o maracá, ele é sagrado. E é o instrumento mais utilizado, mais difundido, mais conhecido entre os povos indígenas. E é pensando nesse instrumento que hoje nós vamos construir o nosso. E para isso, nós vamos utilizar materiais que a gente tem à mão. Porque o instrumento maracá indígena, ele é feito a partir de uma cabaça, que ela é esvaziada e faz um furinho. E ali dentro se coloca pedrinhas ou sementes. Mas como a gente não tem esses elementos aqui, então nós vamos utilizar o que a gente tem em casa. Lembra que sempre a criatividade em primeiro lugar. Nós não estamos aqui para recriar uma cópia fiel do instrumento que a gente está conhecendo, mas sim é uma forma lúdica
da gente aprender um pouco mais sobre esse instrumento e a gente não esquecer o nome, descobrir coisas legais que dá para fazer com o som que a gente vai extrair desses instrumentos que a gente cria, certo? Então vamos lá? Então, para fazer a nossa maracá ou maraca, nós vamos precisar de uma garrafa PET limpa, vamos precisar de tampinhas de garrafa PET coloridas, fita crepe, uma fita durex colorida se tiver, se não tiver, a fita durex normal, um rolinho de papel vazio, uma tesoura. Então vamos começar? Aqui tem essa parte aqui, a gente corta um dedinho para baixo, então a gente vai cortar um dedinho para baixo. Então colocamos a fita crepe aqui e fazemos o contorno, porque a gente não corta torto, ok? Pronto. Agora a gente dá uma beliscadinha na nossa PET. Se abrir fica melhor, porque o ar sai. E aí a gente faz um piquezinho aqui, tá vendo? E agora é só enfiar a tesoura aqui no buraquinho, ó, e seguir a fita crepe. Agora a gente vai fazer isso. Pega e corta até aqui. E vamos lá. Tá vendo? Nós temos duas partes aqui, então. Tá? Agora não precisa mais a fita crepe, a gente tira. E ó, essa parte aqui, ela vai encaixar nessa aqui, tá? Ela vai ficar encaixadinha aqui. Pra gente fazer a nossa maraca. Se você quiser, você pode fazer até mais a maraca um pouquinho mais curtinha pra não gastar tanta tampinha. Pronto. Agora nós temos aqui, ó, encaixou a maraca, certo? Tá? Encaixa. Agora, olha que fácil. A gente fecha aqui, bem fechadinho, tá? Fecha bem fechadinho aqui. Pegamos as tampinhas e colocamos aqui dentro. Colocar as tampinhas aqui dentro. Vamos pôr coloridas para ficar bem legal. Então nós temos aqui, agora a gente fecha. Olha só como é que vai ficar. Agora nós pegamos a nossa fita, ou fita durex, ou fita durex colorida, pra gente poder vedar, fechar esse instrumento. Olha só. Agora nós vamos fazer o cabo. Esse cabo, ele tá curto ainda, né? Então a gente vai usar agora o nosso rolinho de papel para fazer o cabo. Você abre aqui, ó. Tá vendo? Pega a fita crepe. E daí nós vamos começar
nós vamos começar a colar aqui, ó. Tá vendo? Ó. A gente começa a colar aqui. Eu começo assim. Vai torcendo para ele ficar bem apertadinho aqui, tá bom? Para não ficar molengo aqui, ó, para não ficar molengo aqui, o que que eu faço? Eu pego uma tampinha que encaixa aqui. E pronto, agora pode dar uma enfeitada, colocar umas fitas se você quiser, se você tiver. Pode ser fita de papel também recortada. Aí aqui a gente só faz um acabamento. Se quiser também, se tiver material, tá? Se não tiver, não precisa se preocupar, porque ela vai funcionar do mesmo jeito. Usem a criatividade de vocês com o material que vocês tiverem em casa aí, ok? Pronto? A nossa maraca está pronta. E aí, gostaram da atividade? Olha que maraca legal! Eu fiz uma outra menor aqui pra gente ter uma ideia. E aqui dentro vocês podem colocar o que vocês quiserem. Miçangas, sementes, pedrinhas. Usem a criatividade de vocês e criem uma maraca diferente, com a cara de vocês, ok? Então, até a próxima! Então, aprenderam a fazer uma maraca? Então, lembrando que a maraca é um tipo de chocalho. Existem vários tipos. Eu aqui, por exemplo, tenho o cachixi, né? Que é um outro estilo de chocalho. E a gente tem mais alguns, né? Os ganzás e assim por diante. A gente vai falar melhor sobre isso na outra aula. Então, recolha os materiais que você vai precisar para fazer esse chocalho. Não esqueça também de praticar o exercício do pandeiro, aqui lembrando polegar, ponta, punho, polegar, polegar, ponta, punho e tapa. São esses movimentos. Pratique isso durante a semana e na semana que vem a gente retoma essas questões, certo? Obrigado, até logo!